Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe a vocês, que este dia seja o melhor da sua vida, o melhor, não mais ou menos, mas o melhor, que este dia você venha refazer, reconstituir, reconstruir a sua vida pela fé nas promessas de Deus. Deixe-me falar uma coisa para vocês aqui, que é muito importante para você que tem nos acompanhado. Deus é o Deus da paz, é o Criador da paz. Ele é a própria paz. Deus é paz. Deus é Pai, Deus é paz também. Porém, você precisa saber, e que a maioria das pessoas no mundo não sabem, é o seguinte: quando Deus libertou Israel da escravidão egípcia, e você pode ver toda a história de Israel no Velho Testamento, a partir de Gênesis. Então, quando ele libertou aquele povo da escravidão. Israel era um povo, os filhos de Israel eram escravos mesmo, assim como a maioria das pessoas têm sido escravas do pecado, escravas de si mesmas, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus achismos, do seu orgulho, da sua prepotência, enfim. As pessoas infelizmente, a maioria são escravas. E o escravo não tem direito a nada, só a não ser escravo. Olha só, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão, ele mostra com clareza que ele não é o Deus apenas de Israel. Ele não foi o Deus apenas de Israel. Ele é o Deus de todas as pessoas que nele creem. Sejam judeus, sejam gregos, não interessa. Seja católico, espírita, evangélico, seja da macumba, seja muçulmano, seja indiano, seja lá o que for, ele é Deus de todas as pessoas, quer dizer, ele é o Criador, é o Pai, dele veio todas as coisas. Então, a história do povo de Israel é e se repete na vida de muitas pessoas que também têm sido libertas de si mesmas, dos seus achismos. Essas pessoas, nós temos colocado os testemunhos delas aí todos os dias. Isso mostra que Deus é Deus. Ele é de Deus todos os que o invocam. Mas como é que Deus faz trazer, esse Deus da paz, faz trazer a paz para as pessoas? Como é que esse Deus trabalha para modificar a história de cada um de nós? Eu era escravo. Deus me libertou. Eu deixei de ser escravo. Você também que um dia esteve na escravidão do pecado. Como é que ele trabalha? Como é que Deus trabalha? Olha só, na história de Israel, diz o seguinte: quando Deus libertou Israel da escravidão egípcia, qual foi a primeira coisa que Deus fez? Lá no Monte Sinai, ele fez uma aliança com Israel através de Moisés. Usou Moisés para fazer uma aliança com ele e com todo o povo de Israel. E ali, no Monte Sinai, Moisés ficou com ele, com Deus, 40 dias e 40 noites, não comeu e nem bebeu nada, porque não precisava, ele estava na presença constante de Deus. A presença de Deus o alimentava, o sustentava. Então Deus deu a Moisés as leis e os mandamentos. Para quê? Para que através das suas leis, dos seus mandamentos, o povo que era escravo viesse ter um norte, uma direção, viesse ter uma educação, viesse ter uma regra, uma lei, uma ordem, uma disciplina.
como acontece em todos os países do mundo. Em todos os países do mundo, inclusive entre os índios, entre as pessoas que nada tem a ver com Deus, nada tem a ver conosco, com a sociedade moderna, Deus deu a cabeça para instituir regras, ordens, disciplinas, porque imagine um povo sem regra, sem disciplina, sem ordem. Como é que você vai controlar esse povo? Como é que esse povo vai se controlar? Ninguém é de ninguém. Quer dizer, os mais fortes vão prevalecer sobre os mais fracos. Então Deus instituiu leis, mandamentos, para que esses filhos de Israel, este povo de Israel, viesse se transformar em quê? Em uma nação. Uma nação. É isso que acontece, que tem que acontecer conosco, aconteceu comigo. Eu era assim, eu era um escravo. Desde o dia que eu só pensava em mim, eu só achava que eu que tinha direito. Primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Quando eu fui liberto de mim mesmo, dos meus achismos, da minha escravidão, e comecei a ler a palavra de Deus, eu entendi que eu tinha que me sujeitar às regras, às leis, à ordem, à disciplina que Deus nos dá através da sua palavra. Quando Deus fala assim, os ímpios, que são os maus, os perversos, os cruéis, os rebeldes, os ímpios não têm paz. Não têm paz, não é porque Deus tirou a paz deles, não. É porque eles são escravos de seus achismos. Eles são escravos dos seus egoísmos, egocentrismos, dos seus orgulhos, de suas vaidades, dos seus desejos, cobiças. Eu era assim. Quando eu conheci a palavra de Deus, então eu comecei a submeter a minha vida de acordo com os ensinamentos de Deus. A partir dali, a palavra de Deus foi entrando na minha mente e eu fui me disciplinando, eu fui me conduzindo de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, apenas a título de exemplo, uma pessoa me ofende, então eu vou dar o troco? Não, eu vou orar por ela. Mas isso não é normal para uma pessoa que continua escrava. Mas para uma pessoa que foi liberta, entende que vai perdoar aquela outra pessoa. Se alguém me dá uma bofetada em uma face, eu aprendi que eu tenho que dar outra face. Jesus ensina isso. Jesus ensina a perdoar. Jesus ensina misericórdia. Jesus ensina bondade. Jesus ensina a dar aquilo que nós temos, que nós recebemos de Deus. E é o que nós temos tentado fazer. Dar para vocês o que eu recebi de Deus. Só isso. Só isso. Mas é tudo. Porque o que eu recebi de Deus, que foi a sua palavra, seus mandamentos, sua disciplina, suas leis, leis disciplinares, não são leis para tirar o meu eu, não, para tirar a minha vontade, não, para me fazer escravo religioso da religião, não. São leis para que eu possa viver na disciplina, na ordem, para que a minha conduta em relação a mim mesmo, em relação aos meus semelhantes e, sobretudo, em relação a Deus, seja uma conduta ilibada, uma conduta de acordo com Deus. Isso é que é amar a Deus sobre todas as coisas. Você ouve a palavra dele e se adapta, se sujeita à palavra dele, você está amando a Deus. Quando você ama a Deus, você tem capacidade de amar o seu semelhante. Quando não se ama a Deus, não se tem capacidade de amar o semelhante. Essa é a realidade. Foi isso que Deus fez com Israel.
E é isso que Deus faz com todos os que se sujeitam, se submetem à sua palavra. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Quando a pessoa decide, não é que sente, não, decide na sua cabeça, não, eu vou obedecer, eu vou me sujeitar a essa palavra, eu vou servir a Deus. Eu estava servindo a mim, eu estava servindo ao pecado, eu estava me servindo às drogas, eu estava servindo à bebida, eu estava servindo a mulheres, a homens, eu estava com uma vida desregrada, uma vida indisciplinar. Claro, se eu vivo uma vida desregrada, uma vida desordeira, como que eu posso ter paz? É impossível, porque a desordem, a indisciplina faz a gente não ter paz. Só isso. É isso que acontece. Então, a pessoa escrava das drogas está lá na Cracolândia, coitados, a gente não vai bater, não vai prender, não vai, enfim, tirar a vida dela. Não, a gente tem que ensiná-las a palavra de Deus que liberta. É por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade. O que é a verdade? São as leis, a palavra de Deus, a disciplina da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando as pessoas têm acesso à verdade, elas se libertam da escravidão de si próprias. E aí tem paz. Não é simples? Fala a verdade. Então, por exemplo, você vai tratar um cracudo com chicote? Com prisão? Vai tratar um cracudo com remédio? Não tem remédio a não ser levar a palavra de Deus. E é isso que nós temos feito. Nós temos os anjos da madrugada que dão assistência a essas pessoas, que vão lá com café, com leite, vão lá com pão, vão lá com alguma coisa que vai aliviar a dor daquelas criaturas. Isso é amor. É isso que é amor. Amor não é beijinho, beijinho, abraço, não. Amor não é sexo, não. Amor é dar aquilo que você tem. Isso a gente aprende na palavra de Deus. Então, quando Deus deu a lei e os mandamentos para os filhos de Israel, que eram escravos, mal-educados, grotescos, egoístas, cada um pensando em si, imagine aquele povo saindo da escravidão. Imagine a educação deles. Ninguém é de ninguém. O mais forte vencia ou prevalecia sobre os mais fracos. Mas Deus deu a lei que é justa. Deus é justiça. Deus dá a lei de justiça. Então, cada um tinha que obedecer à lei e os mandamentos. Então, o povo foi sendo educado, recebendo educação divina, e foi se sujeitando à palavra de Deus e começou a respeitar um ao outro. Então, os pais começaram a ensinar os seus filhos a palavra de Deus. Os filhos começaram a ensinar os filhos de seus filhos. Enfim, e foi assim que aconteceu a libertação de Israel da escravidão egípcia. E é assim que acontece a libertação das pessoas, das suas vidas desgraçadas, para uma vida de paz. Porque quando você obedece à palavra de Deus, quando você segue a disciplina divina, a ordem, quando você segue de acordo com a mente do Senhor Jesus, de acordo com o Espírito de Deus, então você quer o melhor para o seu semelhante. E aí você tem paz. E quanto mais você se dá para o seu semelhante, mais Deus abençoa você. E veja, isso é tão forte, mas tão glorioso, tão magnífico. Você deve estar entendendo, claro. O Espírito Santo deve estar iluminando o seu entendimento. Deus não quer que você seja religioso, careta.
Não. Ele quer que você tenha uma vida de qualidade. Por isso Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Você tem o melhor desta terra. Coma as farturas desta terra. Deus quer o melhor para você. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você tenha a sua parceira, o seu parceiro, o seu marido, a sua esposa. Ele quer que a sua família cresça em harmonia, em ordem, em disciplina. Por exemplo, se na minha casa não tivesse disciplina, como que eu iria poder ajudar outras pessoas? Se os meus filhos não fossem criados dentro da disciplina, da ordem da palavra de Deus, como eu poderia controlá-los? Não teria condição. A minha força, a força do meu braço, do meu querer, não ia resolver o problema. Esse é o problema dos pais que têm os seus filhos nas drogas, nos vícios. Eles não podem fazer nada. Mas, se você educa os seus filhos de acordo com a palavra de Deus, a consciência deles vai fazê-los seguir a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai orientar, vai iluminar. E então a pessoa vai ter paz. Os filhos vão nascer dentro daquela integridade, daquela educação, daquele respeito para com os mais velhos. Você vê, até hoje nós aprendemos. Eu aprendi com os meus pais. Papai era muito duro, era muito rigoroso na educação dos filhos. Então, nós aprendemos aquele rigor. Aquele rigor, nós aprendemos e levamos os nossos filhos com o rigor daquela educação. Quando eu conheci a palavra de Deus, aí já não era o rigor de meus pais, mas era o rigor da palavra de Deus, que é amor. Deus é amor. Ele tem sentimento. Você sabia disso? Deus tem sentimento. Deus também quer sossego. Vai haver o tempo em que Deus vai ter sossego junto com o seu povo, com os seus filhos. Vai haver o tempo do sossego. Mas, por enquanto, Deus é sofredor. Ele sofre porque Ele quer dar o melhor de si para você e você rejeita. Você rejeita a palavra dele porque você pensa que abraçando a palavra dele você vai ficar careta, vai ficar feio, vai ficar religioso, vai ficar com aquele vestido longo, né? Perna cabeluda. Não é nada disso. Não é nada disso. Você vai falar aleluia por qualquer maneira, por qualquer coisa. Paz do Senhor, irmão, mas a pessoa não tem paz nenhuma. Como é que ela vai dar paz para o outro se ela não tem paz? Amiga e amigo, Deus não quer que você seja religiosa, religioso. Deus não quer que você seja careta. Deus não quer que você seja quadrado. Ele quer que você tenha uma vida de qualidade. Que você tenha de tal forma que você possa também repassar, transferir para outras pessoas. É isso que Deus quer. Foi isso que Jesus fez. Ele veio a este mundo e o que ele viveu neste mundo, ele quis e quer dar para você. Vida e vida com abundância. Quando Deus fala assim, o ímpio, mas o ímpio não terá paz, não tem paz, é por isso, porque o ímpio é o escravo. O escravo é ímpio. O escravo não tem noção, não tem direção, não tem norte, não tem ideia do que significa ordem. Ele só vive na desordem, é egoísta, é egocêntrico, só pensa em si mesmo. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. E se sobrar alguma coisa, é para mim também. É assim que esse mundo é. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, amiga e amigo, pense nisso, raciocine. Deus quer fazer de você um ícone nesta vida. Ele quer fazer de você uma pessoa feliz. Quando Deus fala, feliz o homem que teme ao Senhor. Temer a Deus não é ficar com medo, apavorado. Não. Temer a Deus é respeitá-lo, considerá-lo em primeiro lugar na sua vida. É fazer dele
o referencial da sua vida, das suas atitudes, do seu eu. É você fazer dele o seu líder, o seu marido, o seu pai, a vida dele em você. Deus fez isso com Israel, mas Israel não reconheceu. Mas Deus oferece isso para quem quer. Você tem direito. Não importa se você é brasileiro ou estrangeiro, não importa quem você é. Não importa se você é cracudo, se você é viciado, se você é uma pessoa, infelizmente, assim, rejeitada por tudo e por todos. Talvez você seja aquela criatura que nasceu sem pai, sem mãe. Você não tem referencial de família. Como é que você vai fazer uma família se você não tem referencial de família? Por isso que muitas pessoas casam e é um inferno a vida delas. É um inferno. Por quê? Porque elas são infelizes e pensam assim, eu vou me casar, eu vou arrumar a minha vida, eu vou ser feliz. Não vai, porque se ela é infeliz, como é que ela vai fazer outra pessoa feliz se ela é infeliz? E a outra, por sua vez, se é infeliz, como é que ela vai querer fazer você feliz? Não dá. Então, você primeiro tem que ser feliz, para que então você possa fazer alguém feliz. Você primeiro tem que ter paz, para que então você possa dar paz para outras pessoas. É isso que Deus quer fazer com você. Primeiro você tem que ser livre da sua escravidão. Primeiro você tem que ser nação. Você não pode ser ainda um povo sem ordem, sem disciplina, que vive na desordem deste mundo. Não. Primeiro você tem que ter. E é isso que o Espírito Santo faz quando vem sobre a gente. Entendeu, minha amiga, meu caro amigo? Deus quer fazer de você um ícone neste mundo, um referencial. Ele quer que você seja um Abraão, um Isaac. Ele quer que você seja um Davi, não que venha cometer os erros que Davi cometeu, mas que você venha ser um referencial de homem de Deus, como foi Davi no início da vida dele. Deus quer que você seja sábio, Deus quer que você tenha paz, para que você viva em paz. Deus quer que você seja a paz onde quer que você vá. E quando você chegar num ambiente hostil, desordeiro, então a sua presença já faz a diferença naquele ambiente, já traz paz. É isso que Deus quer. Deus quer, amiga e amigo, que você tenha vida de qualidade, de tal forma que Ele seja visto através de você. É isso mesmo. Deus não é espírito. Deus quer descer sobre você e quer que as pessoas vejam Ele, o vejam através de você, no seu procedimento, na sua conduta, na sua maneira de ser, no seu jeito de ser, e levar para outras pessoas a imagem do Deus invisível, a imagem do Deus invisível. Deus quer fazer isso com você, minha amiga. Quando ele falou com Moisés lá no Monte Sinai, quando Moisés desceu, o rosto de Moisés brilhava. Nem Moisés sabia. Então vieram colocar um véu sobre o rosto de Moisés. Porque o rosto dele estava brilhando. É assim que acontece quando Deus fala com a gente, quando Deus se comunica com a gente, ou quando nós nos sujeitamos à sua palavra, à sua voz. Então, há um brilho nos olhos, há um semblante ameno, tranquilo, um semblante que não precisa de plástica, um semblante que não precisa de nem maquiagem, mas você pode usar. Você quer usar maquiagem? Claro, pode usar. Eu gosto, por exemplo, eu gosto de ver a Esther com os lábios pintados. Eu gosto, mas nem precisa, mas eu gosto. Eu acho que fica mais bonito, fica mais... Enfim, eu gosto. Então,
É questão de gosto. Então, eu tenho o meu gosto, e Deus respeita os meus gostos. Deus respeita o seu gosto. Deus respeita o que você gosta. Ele respeita, mas ele quer apenas educar você. Ele quer educá-la, educá-lo como filha, como filho. Ó, meu filho, minha filha, não faça isso, não vá ali, não faça isso, porque isso não é bom para você. É isso que Deus quer para você. Olha só como Deus é grande, não é verdade? Ele é paz, Deus é paz. Quando ele vem sobre a pessoa, ela tem paz. Por isso que eu não acredito, eu não creio que qualquer pessoa que fale em línguas seja cheia do Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa fala em línguas, mas ela não tem paz. E ainda fala para outras pessoas, paz do Senhor, irmão. Nada. Mas ela não tem paz. A vida dela, a família dela é uma desordem. Então, amiga e amigo, é só pensar um pouquinho. Quando o Espírito Santo está na gente, obrigatoriamente, tão certo como Deus existe, a pessoa tem paz. Ela é a paz de Deus aqui na terra para aqueles que convivem com ela. Amanhã nós vamos falar mais. E nesta quinta-feira, nós estaremos falando sobre a família. Você que, por exemplo, só para dar uma dica, você quer ser feliz no seu casamento. Primeiro, você tem que ser feliz quando solteira, quando solteiro. Porque se você casar sendo infeliz, você vai fazer outra pessoa infeliz. Se ela é feliz, você vai fazê-la infeliz. E você não vai achar uma pessoa feliz como você. Se você for feliz, ela vai ser. Você vai ter olhos para ver. Isso aí eu vou falar nesta quinta-feira. Você é nosso convidado aqui no Templo de Salomão, às 20h, tá bom? Que a paz que Deus me tem dado seja com você agora, nesse momento. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que Deus fez repousar sobre mim, venha repousar sobre você agora, iluminando o seu intelecto, sua mente, para você saber, para você ter conhecimento da vontade dele para a sua vida, para que a sua alma venha se sujeitar e o seu corpo agradecer, e você seja feliz. Deus abençoe e até amanhã. Graças a Deus.